iniciando mais um programa Essence na TVC São Leopoldo. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bem bacana, que é planejamento. Muitas pessoas vão tremer quando a gente fala, ou escutarem, né, esse tema, mas, na verdade, planejamento tem que fazer parte da vida, né, Tati? Esse é o nosso objetivo, falar sobre planejamento na vida, planejamento profissional, na empresa, enfim, trazer uma abordagem sobre um tema que a gente já está em setembro e já começa a bater na porta aquelas dúvidas sobre o que eu vou fazer em 2020, né? Claro. Muitas vezes, né, Lari, a gente até tem o planejamento, mas ele está na nossa cabeça. Sim. E as pessoas acham, não, mas eu lembro, eu vou ver, sabe? Ou que nem até no supermercado, quantas pessoas eu vejo fazendo compras com listinha e outras sem listinha. Sem listinha. Então, e eu tenho certeza que tanto aquele que se planejou com a lista, quanto aquele que não tem, pode ser que eles tenham tido ali os seus contratempos. Sim. Ou de algo que esqueceram ou que não tinha. Uhum. Né? Mas o quão importante é estarmos atentos. Sim. E trazer realmente o planejamento como se fosse faz parte, é uma ferramenta que nem o marceneiro quando vai trabalhar. Tem que estar no dia a dia, né? Exatamente, na nossa vida. E esse exemplo, Tati, que tu trouxe do supermercado, ele é muito claro, é um planejamento simples do dia a dia e que muitas vezes a gente não faz. Quem vai sem a lista, muito provavelmente vai voltar para casa com alguma coisa faltando. Vai faltar, vai chegar em casa e vai se dar conta, né, que faltou. Ou comprou a mais. Ou comprou a mais, enfim, ou sobrou, né? Mas quem vai com a lista tem a tendência o quê? De já ter feito uma prévia análise do que precisa ser comprado. Então, o planejamento, ele nada mais é do que isso, né? Esse exemplo foi bem legal de tu trazer, porque as pessoas têm medo de planejar ou têm preguiça de planejar. E, no fim das contas, esse exemplo básico, ele já prova que quando a gente tem um planejamento, a gente tem mais condições de ser assertivo, né? Eu penso também, Lari, que muitas vezes tanto a preguiça, né, quanto a ausência ou o grau de não dar importância é comum, sim, porque a gente conhece pessoas que realmente têm esse comportamento. Porém, sim, também eu acho que a autoconfiança. As pessoas, sim, elas confiam demais em suas mentes. Muito. Né? E a gente sabe que a mente pra gente. Então, sim, nós temos que estar atentos e quanto mais ferramentas, mais suporte nós tivermos, melhores serão os nossos resultados. Né? Claro, e esse ponto também é importante, que é sobre o quanto a gente acredita que vai lembrar, ou acredita que, ok, está na minha cabeça, eu vou executar. O que muitas pessoas não lembram, ou no caso do nosso trabalho, os gestores nas empresas, é que justamente outras pessoas fazem parte daquele planejamento, né? Outras pessoas precisam participar, elas precisam saber do que está sendo planejado, qual é o futuro, né? Enfim, quais são as informações que estão relacionadas com aquilo ali para também conseguir ajudar na execução. Então, o que as pessoas não se dão conta, muitas vezes, Tati, é que elas precisam compartilhar isso. Se numa empresa eu preciso de um resultado mensal de R$100 mil, em função de metas e de reinvestir, enfim, seja qual for a proposta desse planejamento ou desse objetivo, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Então, eu preciso que um assistente me dê suporte, eu preciso que os vendedores tenham essa informação para saber quanto precisam vender, né? São N fatores que fazem parte desse planejamento. E muitas vezes as pessoas têm na cabeça e elas se auto-organizam acreditando que aquilo ali está na cabeça dos outros também, não foi compartilhado, né? É muito interessante o que tu estás falando, Lari, porque eu me lembrei agora, logo quando eu comecei minha carreira de trabalho, eu estava trabalhando no Senac, sim, também funcionária do Senac, e o nosso diretor lá, nós tínhamos um mural, e toda semana, na segunda-feira, nesse mural, existia lá uma ferramenta chamada 5W2H.
Sim. E o planejamento dele, porque o Senac, o sistema, principalmente o Senac, que foi o primeiro, né, despertar para as metas, tudo era baseado em meta. Tudo. A semana era mensurada, o mês era mensurado. Sim, planejamento estratégico muito bem organizado, né? Exatamente. Então, como ele ia fazer, né, como gestor, para nos envolver naquele processo. Sim. Então, ele trouxe o 5W2H. Foi aonde eu tive contato pela primeira vez. Bacana. Com essa ferramenta. E essa é uma das ferramentas que mais ajuda na hora de executar o planejamento, né? O planejamento, ele tem várias etapas, Tati. Então, seja o planejamento estratégico do negócio, seja o planejamento de marketing ou planejamento financeiro, isso tu vê, né, nas consultorias que tu presta também. São várias etapas que compõem. Então, tu tem primeiro aquela etapa de levantamento de informações, que é uma parte mais do pensar, né? Os objetivos específicos, definição das metas. E então a gente chega na estratégia e nas ações, né? Entre outros, né, passos que a gente precisa. E quando a gente chega nas estratégias e ações, aí essa é uma das ferramentas que mais funciona bem. Ela pode vir em formato de planilha no Excel, ela pode vir reduzida, 5W1H, ela pode vir em forma de aplicativo, dependendo do setor, da área em que tu atua, e ela sim ajuda bastante, porque ela te dá clareza, né? Ela te dá as ações que tu precisa executar dentro de cada estratégia. É verdade. E que bom seria, e talvez é muito provável que nós tenhamos no nosso público aqui pais nos assistindo. Né? Professores nos assistindo. Então, de levar essa temática já para aquela criança, para aquele adolescente, para que ele possa ter uma vida, né, nessa fase adulta muito mais com muito mais resultados. Sim, com mais base isso, com né? mais organização, com mais disciplina, com mais resultado, porque eu acredito muito que o planejamento, ele é a espinha dorsal disso. Sim. Né? Nós precisamos da ação, claro, mas é muito importante olhar, analisar o cenário. E aí, com base nisso, Lara, eu quero te perguntar, eu quero te fazer algumas perguntas, aproveitando já que... Gente, ela tem uma lista. Já que hoje tu és a minha entrevistada. Lara, em que momento, então, que a pessoa consegue largar, assim, um pouco dessa autoconfiança ou da preguiça, ou seja lá o fator, mas que ela tira da cabeça e põe no papel, assim, em que momento que tu percebe? É na angústia? Isso mais acontece, vamos sim. lá. Que na verdade, acho que um dos fatores que mais faz as pessoas passarem para um processo de planejamento mais estruturado é não ter sucesso com o planejamento esse que fica na cabeça. Seja o planejamento pessoal ou seja o planejamento do seu negócio. Então, a gente vê, assim, final de ano é clássico fazer aquela lista dos desejos, lista dos objetivos, metas e por aí vai. Ok, a gente faz aquela lista, mas não se tem a preocupação de desenhar quais ações, escrever quais ações eu preciso tomar ao longo de 12 meses ou mais para chegar onde eu quero. E daí entra o ano, entram as atividades escolares, entram as atividades de trabalho, enfim, dependendo do contexto, e não se executa. Né? Alguma ou outra conquista, ok, fica claro, mas não se executa. Isso quando se coloca no papel. Muitas vezes nem se coloca no papel, né? A gente faz os 3 pedidos lá quando vira o ano, pula ondinha e por aí vai, e acaba não registrando isso e não contextualizando isso de uma forma mais elaborada, né? Volta e meia eu encontro nos meus rabiscos, nas minhas anotações, os meus planejamentos. Anuais. Ou até de meses, ou de tarefas anteriores, às vezes está na agenda, às vezes está num papelzinho de rascunho. Sim. Temos o meu caderno de mentoria também, que lá também tem bastante ações e bastante movimentos dos meus planejamentos, né? Tanto empresarial, porque é o bem focado. Sim. E como é importante daqui a pouco, e não sei qual é a sugestão que tu poderia nos dar, para que a gente conseguisse ter um planejamento que saiu da cabeça e foi para o papel. Certo. Em que a gente pudesse ficar monitorando ele o tempo todo, né?
Como é que eu posso? Visitando ele, verificando se ele está sendo mensurado. Eu não sei se essa visita teria que ser semanal, mensal. O que tu nos sugere? Pensando numa linha de um planejamento que serve tanto para o pessoal quanto para o profissional. Profissional, tá. Na verdade, a gente poderia falar por horas, talvez, sobre esse tema. Mas o que seria importante, né? A gente identificou ali que, na maioria dos casos, a frustração de não ter realizado é o que nos leva a fazer um planejamento mais organizado, mais estruturado. Ok. Então, quando eu me dou conta disso, tu buscar ferramentas ou buscar pessoas que possam te ajudar também facilita esse início do processo. Porque tu falaste da mentoria, né? Uma prestação de contas, na verdade, que eu estou dando para mim, mas eu tenho o apoio de um profissional. Isso, Então, muitas vezes, sozinha, a pessoa ela não consegue se organizar para semanalmente revisitar suas metas e conferir o que conseguiu executar ou não, ou mensalmente. Então, ter o apoio de alguém seria um ponto bem legal de se pensar para quem nunca fez, principalmente um planejamento mais organizado. Aí quando a gente faz um planejamento de uma empresa, ou no caso da mentoria, né, que é uma mentoria profissional, a gente cria aqueles indicadores, né, que são, na verdade, os pontos que a gente começa a medir se existe resultado naquilo que foi planejado, que foi colocado lá no 5W2H, se aquilo ali está realmente trazendo benefícios ou não. Então, como fazer isso? Bom, eu posso fazer com a ajuda de um profissional, seria uma opção. Dependendo se a área pessoal ou profissional, vai procurar um profissional ou outro. E eu posso fazer também com a ajuda de aplicativos. Hoje a gente tem várias opções no mercado para conseguir fazer isso. Nas próprias lojas, né, na Play Store, enfim. Terias algum nome agora? Alguns de planejamento, até a gente teve lá na entrevista com a Gabi. Isso, com a Gabi, exatamente. Os principais, assim, para organização são as agendas do Google, o Todoist. Agora não me ocorreu algum outro, mas nessa linha, né? E o que acontece? Lá tu consegue tanto organizar as tarefas, as ações, quanto colocar os lembretes. Então, acho que na hora que tu monta o teu planejamento, tu vai saber de quanto em quanto tempo tu precisa revisitar, ver os indicadores que tu escolheu e medir se aquilo ali está dando certo ou não. E, claro, ver o porquê e corrigir, né? Que é o básico para a gente conseguir realizar. Sim. Então, agora tu já logo chegou na questão que eu queria te perguntar. Sim. Planejei, tá? Planejei, coloquei no papel, defini meus objetivos, fiz as minhas ações, estou visitando com frequência e estou vendo que não estou tendo resultado. Sim. Posso mexer no planejamento? Não mexo? Em que altura até que... Sabe? Porque isso às vezes faço um novo, deixo aquele lá, não serviu de nada, faço um novo. Sim. Bom, dá para mexer, tá? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco, então, para poder alongar um pouco mais essa partezinha que é bem importante também. Legal, então. Até logo. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia, telefone 51 30 37 3769, OABRS 4102, site severoadvocacia.com.br.
Estamos com o programa Essence e hoje estamos falando sobre planejamento. Quão importante que é esta ferramenta, né, no nosso dia a dia, tanto para a vida pessoal quanto profissional. E antes do intervalo, eu tinha te feito uma pergunta, se nós poderíamos modificar o planejamento ou se nós criamos um novo, o que a gente faz? Pode mexer, não pode? Foi lá, viu que não está dando certo? Isso. Então, pode mexer e deve, né, Tati? Mesmo no planejamento empresarial, né, no planejamento estratégico ou anual, o que acontece? A gente tem algumas variáveis que vão interferir no andamento dessas ações, tá? Decidi comprar um carro. Então, trabalho na empresa X, ganho 10 mil reais e preciso juntar 2 mil reais por mês para no final de 12 meses comprar o meu primeiro carro. Ok. No 6º mês, eu tive que trocar de empresa. Então, pode ser que ou tu antecipe o valor ou tu não consiga economizar. Falando de um exemplo bem simples. Ou tu não consiga economizar. Bom, então eu preciso parar e reformular o meu planejamento para a compra do meu carro. Ou eu vou aplicar o dinheiro e vou ter algum juro, algum ganho, ou eu, de repente, vale mais a pena eu dar uma entrada e financiar, quando eu queria comprar à vista. Então, sim, eu preciso revisitar, que a gente já falou, e eu preciso reavaliar se aquilo ali está valendo ou não, né? E isso é constante, porque a gente tem esses fatores que vão interferindo por meio de terceiros, por meio de... Até mesmo a gente pode mudar o nosso plano, né? O exemplo que eu dei, quero comprar um carro, estou numa empresa X, tenho que juntar os dois, estou juntando 2 mil reais por mês. Continuo naquela empresa, está tudo ok, mas eu decidi comprar um carro maior. Ou eu vou precisar de um carro maior. Então, eu vou ter que revisitar o meu objetivo e redesenhar e mudar. Ah, Lari, mas quando não está dando certo, o que eu faço? Eu costumo dizer, para tudo, desce, olha de fora e vê o porquê. Pode ser que tu venha se boicotando e não tenha trabalhado o suficiente em cima daquele objetivo, né? Pode ser que algum fator externo, como eu falei, está interferindo. Pode ser que não seja aquele momento, e a gente já falou sobre isso, às vezes tu está vivendo a meta de outra pessoa e isso não é saudável, né? Então, tem uma série de fatores que a gente precisa analisar. O que está acontecendo aqui? Então, para, desce e olha de fora, né? Como se tu fosse um espectador das tuas próprias ações para criar uma visão mais crítica. Entendi. Eu observei que nesse momento em que tu estavas aqui nos explicando o quanto que nós podemos revisitar e fazer alteração, a palavra objetivo apareceu bastante vezes. Sim. Então, assim, qual é a relação do objetivo com o planejamento? Sim, quando eu busco um planejamento, eu tenho que ter claro qual é o objetivo que eu quero alcançar, né? O meu exemplo, ele facilita a visão sobre o que é um objetivo quando eu falo de um carro ou se eu falar de uma casa. Mas, muitas vezes, o objetivo ele não está relacionado diretamente com a compra de algo, com um bem material. Mas, por exemplo, no programa passado a gente falou de relacionamentos, né? Bom, eu tenho problemas de relacionamento no meu trabalho. E eu preciso mudar isso. Como que eu vou fazer? Não, então agora, 2020, eu decidi que eu preciso melhorar os meus relacionamentos no trabalho e eu preciso crescer no trabalho a partir disso. Então, é um trabalho pessoal, um comprometimento teu, é um planejamento e tu tem um objetivo, né? Não é de conquistar um bem material, não é de comprar, mas é teu, é de uma satisfação pessoal, de uma melhoria, talvez de uma dor que está te incomodando. E o que eu vou fazer? Eu vou planejar. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer algum curso, eu preciso buscar um feedback do meu líder antes de pensar no que fazer. Converso com as pessoas que estão à minha volta para me dizerem, olha, Lari, tu precisa pensar que tu é muito estourada. Então, quando alguém te fala alguma coisa, tu tem que pensar um pouquinho, tu tem que contar até 10. Talvez isso te ajude. Bom, então as pessoas me veem como uma pessoa estourada, coisa que eu não tinha consciência. A partir daí, eu penso no que eu vou fazer. Eu vou fazer uma terapia, ou eu vou fazer um curso, né, de autoconhecimento. Eu vou buscar o quê?
tá? Então, eu acho que a questão do objetivo, ela está diretamente relacionada ao planejamento. Ele pressupõe, né, que tu tem objetivos. E faz sentido, Lari, que tu estás falando, porque, claro, eu fiz essa pergunta justamente para provocar quem está nos assistindo. Sim. Porque quando a gente faz a formação em coaching, é inevitável, tudo na nossa vida passa a ser objetivos, né? Sim, é uma visão. Uma pessoa que não tem objetivos claros ou que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer situação serve. Sim. E nós sabemos que, como precisamos ser o protagonista da nossa história, nós precisamos assumir, né, as rédeas, enfim, os remos, Claro. para que o nosso barco flua, a nossa vida flua de uma forma muito mais clara. Sim. Porém, me parece que no dia a dia, as pessoas, elas esquecem dos seus objetivos, elas têm dificuldade de olhar para os seus objetivos, o que elas querem alcançar, ou quais são o seu propósito, a sua missão. E isso também reflete no mundo corporativo. Eu gostaria até que tu comentasse um pouquinho conosco o que leva um empresário, por exemplo, ou um empreendedor, ou alguém que está começando um negócio, muitas vezes desistir, fracassar ou até não ter resultados tão positivos assim. Pode ser que sejam vários fatores, mas pensando no nosso tema, que é o planejamento, em que parte do processo eles estão errando, eles estão pecando, eles estão deixando de olhar? Porque tu falaste no início que o planejamento ele tem várias etapas. Sim. Né? Pode ser que seja nas etapas, pode ser que seja antes. Pela tua experiência, Lari, pela tua caminhada, assim, o que tu poderia compartilhar conosco aí? E até já deixando dicas. Sim. Essa pergunta ela é bem difícil de responder de uma forma objetiva. O que faz com que as pessoas desistam? N fatores, tá? Mas o que a gente pode pensar que mais acontece? As pessoas, a gente tem a tendência a ficar numa zona de conforto, e ela é bem fofinha, bem quentinha, tá ali, né, nos acolhendo. E quando eu faço um planejamento e coloco objetivos, dentro desses objetivos as metas e as ações, eu tô me dispondo a sair do lugar. E esse sair do lugar, muitas vezes, ele dói, porque tu tem que dispor de mais tempo, tu tem que fazer um curso que tu não tinha encaixado na tua agenda há muito tempo, né? Tu fazia o teu trabalho, ia para casa, tudo certinho, bonitinho, e daqui a pouco tu se viu com um planejamento diferente. Então, isso por si só já incomoda. Tá, fiz o planejamento, eu tô me predispondo a fazer algo diferente, né? Nunca tinha feito, tem alguma coisa diferente para fazer. Não ter uma meta clara, um objetivo claro, não saber para onde está indo. Então, é uma série de fatores. Sim. A questão de entrar em ação é um dos que eu vejo que mais incomoda, né? E que mais faz com que as pessoas desistam e digam, planejar não leva a nada. Mas o que não leva a nada é a falta de ação, na verdade, né? Então, as pessoas olham para o planejamento e elas pensam assim, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu sento com calma e olho. Amanhã de noite eu vou parar para ver só isso. E vai passando, o tempo vai passando e virou o ano de novo e a gente está lá. Então, isso faz com que as pessoas desistam. É sempre o achar, eu até fiz uma postagem sobre isso esses dias, o achar que é fácil, né? Então, o fácil nem sempre é fácil. Eu olho para o outro, eu vejo as conquistas dele e eu estou olhando só para o palco e estou achando que está tudo bem. Então, eu vou fazer o meu planejamento, eu preciso assumir as rédeas e o compromisso comigo de realizar. Seja no planejamento pessoal, seja no planejamento empresarial. Né? Mas eu vejo que são vários fatores. Talvez um dos que mais me chama a atenção é isso. Eu planejo, mas eu continuo fazendo o que eu já fazia. Eu não faço nada diferente. Eu fiz o planejamento e ele está ali, bonitinho no papel. Né? Eu não parto para ação, enfim, não me comprometo com aquilo ali. Bem interessante, e eu acredito que é bem por aí mesmo, né, Lari? Porque o partir para ação, o sair da zona de conforto, o dar o primeiro passo. Ok, eu posso ter dado o primeiro passo de ter planejado, ter colocado no papel. Sim. Mas eu preciso dar os próximos passos. Porque senão realmente eu não vou alcançar o resultado que eu tanto desejo, que eu tanto almejo. Sim. E pensando no nosso público, né, nas pessoas que nos seguem, nas pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal e profissional. Sim.
De que forma, Lari, que nós poderíamos, de repente, deixar um passo a passo, uma dica, comece fazendo isso, depois faz isso, para que a pessoa possa realmente agora se motivar e pensar, mas planejar não é tão difícil assim, não é esse monstro todo que muitas vezes a gente cria, que faz a gente se afastar, ou então assim, dá para deixar a preguicinha de lado, agora eu vou lá e boto no papel. Sim. Como é que nós poderíamos assim deixar para o pessoal que está nos assistindo aí de uma forma bem leve? Tá. Eu acredito que o primeiro passo para conseguir fazer um planejamento legal, assim, bacana, é a pessoa disponibilizar um tempo para isso, estar consciente, estar presente do que para aquele momento, sabe? Eu lembro quando a gente começou a tua mentoria, e assim como eu faço com outros empresários, que uma das coisas mais difíceis é achar a tal da agenda, né? Nossa Senhora. No dia que a gente fez o programa com a Gabi, eu só fui ficando assim, ó. Foi murchando. Foi achar a agenda, né? E isso eu sinto assim. Quem contrata, Lari, vamos fazer o plano de marketing. Tá, legal. Quando que a gente vai começar? A grande dificuldade é a primeira reunião. Porque tu vai postergando, tu vai passando para o dia seguinte, tu vai deixando para amanhã. Então, eu acho que a pessoa ela tem que estar disposta a fazer. Ok, Lari, é difícil, tá disposta, é difícil abrir um tempo na agenda. Tá, consegui, quero fazer uma coisa diferente. Bom, então tu precisa ter os teus motivadores para isso acontecer, né? Preciso pensar em, pelo menos, não se encher de objetivos, né? Não pensar em 30 objetivos ao mesmo tempo, isso é muito difícil. Mas coloca ali 3 objetivos que tu pensa assim no curto, no médio, um para curto, um médio e um longo prazo. Curto prazo é mais fácil, né? Sei lá, 6 meses. Médio prazo até 2 anos, não mais do que isso, e um para 5 ou 10 anos. E aí divide esse de 2 anos em etapas, o de 10 anos em etapas, e começa a olhar para aquilo ali não com uma dificuldade. Eu quero comprar uma casa à vista em 10 anos. Se tu olhar para o valor da casa que tu quer comprar, de repente uma casa de 100 mil, fica muito difícil. Mas divide isso, né? Divide em pequenas etapas. Então, poderíamos pensar também que o de curto prazo eu posso dividir em ações, ao invés de etapas. Isso aí. Tá. Isso aí, porque daí, facilitaria como bastante. o médio e longo prazo, eu posso fracionar ele em pequenas ações também. Isso. Mas então, o de curto já vai direto para ação. Poderia pegar aquele objetivo de curto prazo e fazer um 5W, 1H, ou só 5W, de repente, ou não. Isso, exatamente. É uma forma de tu olhar com mais amor para uma coisa que é difícil de fazer. Quem, de repente, está agora, ligou agora o programa, né? E escutou o 5W2H, que é uma palavra que nós já conhecemos. Sim. Como é que nós poderíamos deixar assim explicado para o pessoal que está nos assistindo o que é o 5W2H ou 5W1H? Ele é uma ferramenta que não é difícil de usar, justamente ela já foi simplificada, né, no planejamento estratégico, enfim, na administração, para facilitar a vida. Então, gente, o 5W2H, como eu falei no início, né, ele pode ser uma ferramenta no Excel, um aplicativo, ou até mesmo, eu vou dizer para vocês podem desenhar uma planilha numa folha, tá? Mas o que tem que conter ali? Conter a estratégia, né? Qual é o objetivo de vocês, onde é que vocês querem chegar, seja no profissional ou no pessoal, a gente está generalizando aqui. Por que isso vai ser feito? Principal, a motivação, né? A explicação disso. Então, eu quero comprar um carro X. Por quê? Eu quero comprar porque eu preciso de mais conforto, porque a partir do ano X eu preciso do carro para trabalhar. Enfim, a família aumentou. Situações. A família aumentou. Por que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer uma reserva financeira, eu preciso... Aí tu vai dividir, né? O como. Preciso fazer uma reserva, eu vou guardar um valor por mês e, além disso, quando fechar lá o meu 13º, 14º ou participação nos lucros, eu vou usar isso, tá? Então, como eu vou fazer? O prazo, principalmente, né, para definir prazo de início e de fim para a execução dessa meta.
e quais são os recursos que eu preciso. Eu preciso de outras pessoas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma agenda que me desperte ou de um lembrete periodicamente para executar isso. E o que tu pretende o resultado, né? Preciso daqui a pouco também definir onde eu vou adquirir, né? Sim, se vai ser pela revenda, se vai ser pela... Claro. Enfim, direto na fábrica. Esses detalhes. Direto com o proprietário. Também importante. Ele é uma ferramenta que me permite ter uma visão geral do que é o meu objetivo, né? Eu vou desmembrando ele, respondendo perguntas que me ajudam na execução. Que legal. É isso aí. Ficou uma dica bem boa aí para quem está nos assistindo e nos acompanhando, independente se é para o uso pessoal ou profissional, mas com certeza a gente está conseguindo perceber aqui o quão importante que é o planejamento na nossa vida como um todo. Né? Em relação à planilha, o pessoal tem vários formatos na internet para baixar, vai estar disponível no meu site, que vai entrar no ar logo agora no final de setembro. Então essas ferramentas a gente vai deixar disponível lá para download também. Tá. Legal. Eu acho que a gente tem que fazer um intervalo, né? Já? Já. Então... Certo, a gente vai fazer um intervalo comercial e volta em seguidinha. Está sempre com grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Voltamos, então, para conversar um pouco mais sobre planejamento. E na hora do intervalo, né, Lari, nós estávamos conversando e a gente se deu conta que este tema, ele abre a possibilidade, o leque, para nós abordarmos o planejamento em outras esferas. Isso. Como nas empresas, né, o planejamento estratégico. Isso, é. A gente veio falando no programa agora sobre um planejamento de um modo geral, que pode se aplicar na vida pessoal ou na própria empresa ou para a própria carreira. Mas ele foi bem abrangente para dizer, olha, é fácil de fazer, não complica, né? Para um pouquinho e faz isso. Então, o objetivo era trazer mais leveza para esse tema que muitas vezes as pessoas acabam complicando, não levam adiante. Mas a gente pode fazer e estava se propondo a fazer isso, né? Um programa sobre planejamento estratégico e um programa sobre planejamento de marketing, por exemplo. E um outro tema também que eu acredito que seja relevante da gente trazer, Tati, mas aí com um especialista, é o planejamento financeiro. Que nós não temos educação financeira desde a infância, né? O que é um erro. Algumas escolas agora estão entrando nesse viés mais cedo, mas que eu acredito que também a gente consiga muito contribuir. Né? E eu tenho uma pergunta, só tu me fez perguntas até agora, e a gente comentou que eu sou tua mentora na área de marketing, né? E eu queria te perguntar, a gente falou muito sobre por que os planejamentos não dão certo, enfim. Eu queria te perguntar, o que te motiva ou o que te motivou a executar, primeiro a planejar de uma forma diferente. E o segundo a executar, então, esse planejamento, como é que são os resultados também. Tá bom. É bem interessante, porque enquanto nós estávamos conversando nos blocos anteriores, me passou o filme. Sim. Né, da nossa trajetória, da nossa caminhada. E no início do ano, quando a gente fez aquela oficina de marketing para acelerar os negócios, né? Isso, é marketing para acelerar resultados nas redes sociais. Ali eu fiquei muito mexida, sabe? Legal. E fiquei irritada comigo, irritada com a situação, porque não dá, né, Lari, pra gente passar uma vida assim, só andando. E às vezes contemplando e não se dando conta de que realmente tu é o personagem principal. Legal. Tu é o protagonista. Então, eu fiquei muito mexida. E naquele momento eu já tinha
visualizado, visto a minha capacidade produtiva. Sim. Quais turmas, quantas turmas, que público que eu queria... No teu negócio, isso, né? no meu negócio, da minha empresa. E o que ficaria bom financeiramente, quais eram as rendas, enfim, a minha meta financeira e o número de turmas e de alunos que eu poderia atingir. E aí eu montei um calendário de turmas anual, né? Começando ali por fevereiro. E hoje nós estamos já em setembro. Eu, na área da aromaterapia, eu já superei a meta, já bati a meta. No caso, eu já estou indo para a minha 4ª turma, que estavam previstas apenas 3 turmas. Nas turmas do Enneagrama, eu estou no número e agora eu estou fazendo a 7ª turma. Que é de final de semana, né? Exatamente. Que não estava nem planejado. Que não estava no planejamento, mas ela está entrando porque realmente neste ano eu vou conseguir alcançar a minha meta. Perfeito. Eu não vou... provavelmente eu não vou superá-la, porque nós já estamos chegando no final do ano, mas ela vai ser cumprida dentro daquilo que eu estabeleci. Porque... Na mentoria, tu diz. Isso aí, na mentoria. Legal. Porque o que acontece? Nós definimos os meses, né? O período, as ações. E nisso, Lari, o que eu aprendi, né? Quando eu te perguntei aquela hora se nós poderíamos mexer no planejamento, eu me dei conta que eu não precisava ficar sozinha. Sim. Que eu poderia ter parceiros, que eu poderia buscar outras formas também de atingir os meus resultados. Claro. Né? Então, isso foi um grande aprendizado que eu tive e foi uma das alterações que eu fiz no meu planejamento. E é também na minha comunicação. Te lembra que tu me pedia assim, quando é que tu fazia o vídeo? E uma vez tu me gravou lá enquanto eu estava falando. Pelo WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. Durante uma mentoria. Tu me pediu para eu falar sobre o meu trabalho, o meu negócio. Sim. E eu fiquei toda encabulada depois que tu me disse que tu estava me gravando. Como se aquilo fosse assim uma coisa, nossa, de outro mundo. E na verdade tu faz todos os dias, tu explica para várias pessoas, né? E eu venho nesse processo, acredito eu, né, por conta do nosso trabalho, superando também a vergonha, a timidez no sentido diante dos stories, da fala e da apresentação. Inclusive, estamos aqui hoje conduzindo um programa de TV que não estava nem no nosso planejamento. Não estava no meu e eu acho que não estava no meu, gente. E nós aqui não fugimos, né, do desafio e da oportunidade, abraçamos e estamos aqui. E eu acho que na tua fala, assim, que é muito legal de pensar é que tu usou o termo desafio, né? Então, eu usei o termo zona de conforto. E tu usou o termo desafio. Então, o desafio, ele ajuda a pessoa a se mexer, né? Acho que uma das grandes sacadas da mentoria, que é esse acompanhamento mais próximo e mais direto, em termos de planejamento de marketing, que é o teu caso, a gente não pode falar de outro aqui, né, necessariamente, mas no teu caso é a instigar a fazer a coisa diferente, né? Eu acho, e eu quero que agora o povo aqui, quem está nos assistindo, saiba, eu acho que tu deve ter tido bastante orgulho de ver a Tati de janeiro para a Tati que está aqui agora. Sim, eu criei o site, né, o e-commerce, que também foi uma das ações que saiu diante da minha necessidade, porque uma das coisas que eu trazia para ti na mentoria era, eu não consigo cobrar. Como é que vai parcelar? Vai fazer boleto, né? A maquininha e tal. E aí tu sempre... Mas e aí? O que pode fazer de diferente? Sim. Qual é a estratégia? Instigando, né? A ter um... E aí parece que quando tu larga para o universo as perguntas... vem as respostas. Aí vem a Roberta da LK6, eu vou fazer uma propaganda aqui. Sim, a Roberta, querida. Beijo. Elaboramos o e-commerce. Hoje nós estamos educando o nosso cliente, porque o cliente da Tati antes não comprava pelo site e-commerce. Ele comprava direto com a Tati, às vezes pagava no dia do curso. É uma mudança de comportamento também, né, Tati? Está sendo uma dentro mudança do planejamento. Incrível para mim também, um aprendizado para mim. E eu vou te dizer, eu tenho essa coragem e vou ali todo dia, né, na certeza de que vai dar certo, porque muito das coisas que eu olho lá no meu caderno de mentoria, eu penso assim, não dá para fugir disso, vamos lá, por aqui o caminho.
e estou indo, né? Sim. Então... E, gente, eu posso falar sobre o caderno? Rapidinho. Pode. Gente, a gente falou sobre o 5W, 2H, 1H, enfim. E olha só que bacana. Na mentoria com a Tati, especificamente, as ferramentas que eu uso, elas estão focadas no diálogo, né? Então, quem criou o caderno e a forma de se entender foi tu, né, Tati? Eu colo as... A gente faz as reuniões, né? E a Tati, ela vai produzindo um material que faz sentido para ela e tem significado para conseguir executar, né? Talvez se a gente fizesse numa planilha do Excel, alguma coisa assim, não fosse funcionar. Exato. Então, isso é o legal também da questão do acompanhamento, né? Eu acho que isso, nesse caso que a gente está relatando aqui de planejamento, funcionou muito bem, porque tu se sentiu tranquila e aberta para fazer isso. O caderno vai comigo para cima e para baixo. Vai. Né? Eu já vi. Incrível. Bem legal, bem legal. Então, acho que eu respondi a tua pergunta, Respondeu. assim, né, em relação ao quão importante que foi, está sendo Sim. e está reverberando. Os nossos encontros agora, eles também, eu já ganhei um pouquinho de alta, né? Sim. Então, a gente já está num período um pouco Melhorou maior, assim, Uhum. de nos encontrarmos, mas tá fluindo. Vem E eu acredito fluindo. que o pessoal que me acompanha, né, os meus seguidores, os meus clientes, estão vendo essa diferença Sim. toda. Isso não nasce da minha mente sozinha, né? A gente tem que buscar o apoio e o conhecimento de quem é especialista, de quem domina. Mesma questão na área de vendas. Sim, né? com Nosso certeza. trabalho é o posicionamento, é a forma que nosso cliente vai me enxergar. Mas eu fui buscar uma consultoria de vendas, consultoria não, treinamento Sim, de vendas treinamento, lá da né? CIST. Claro. E entendi também outras coisas e adotei outras ferramentas também no meu trabalho. Bacana, bacana. Isso. Viu? Respondeu. É fácil de fazer. Existiu, sim, um propulsor, né? Um start ali. E essa questão de o que motiva é tu conseguir ver que as coisas elas vão acontecendo conforme tu vai, de fato, colocando a ação, né? Então, Exatamente. isso é muito legal. Fico bem feliz com com esse teu relato público sobre o também trabalho fico que a muito gente vem feliz, desenvolvendo, muito feliz mesmo. que tem a ver com planejamento, né? Exato. E aí, Lari, nós temos que encerrar? Sim, estamos no tempo. Isso aí. Então, eu acredito que o programa de hoje, ele, para quem está nos acompanhando, né, vindo de todas as outras, os outros programas, ele hoje foi feito por nós aqui, realmente Sim. com um assunto sobre o planejamento. Com a e ideia a nossa experiência, né, com o nosso conhecimento, acho que foi bem Isso, bacana. com a ideia de agregar também o que já foi falado, porque a gente já contemplou a questão da saúde mental, do comportamental. No último programa falamos sobre a psicanálise, os relacionamentos e, eventualmente, a gente vai ter esses momentos, né, de discussão, eu e tu, sobre o que a gente tem de conhecimento e expertise sobre os temas, né? Eu queria Falando aproveitar... nisso, tem agenda. Tem agenda. Então, vamos lá. Eu quero aproveitar, então, a gente falou de planejamento e eu tenho 2 cursos na próxima semana acontecendo, dias 24 e 26 de setembro, que são, um deles é o Marketing para Acelerar Resultados nas Redes Sociais, que é o que tu fez e que te deu esse start, né, para a mentoria. Ele é focado em, sim, pensar o posicionamento, pensar os objetivos e depois levar o negócio para o digital. Então, ele é para empreendedores e empresários. E o do dia 26, então, é de planejamento das redes sociais. No primeiro, a gente pensa a rede social. No de planejamento, a gente organiza e planeja o como fazer as postagens, por que fazer, quando fazer, se precisa de parceria ou não. Então, a gente olha para a estratégia e monta um calendário de ação, de execução, tá? Legal. Então, todos estão convidados. Tem os links nas minhas redes sociais e, possivelmente, a gente vai estar colocando também junto do YouTube, né, com o material que vai ser divulgado. Perfeito. Eu, então, agora para as próximas semanas, no dia 26 de setembro, iniciamos aqui no Espaço Fazer Mais, onde nós estamos hoje novamente, uma turma de liderança, liderando liderança na prática, onde nós vamos, então, fazer uma atualização, uma reciclagem, vamos levar ferramentas aí para os líderes e, enfim, pessoas que almejam a liderança, para poder entender a teoria na prática. Então, é um curso também muito ativo e dinâmico. Legal. Sem ficar lá discorrendo sobre teoria, mas sim, vivenciando e trazendo os casos e as ferramentas. Eu acho que essa dinâmica diferente que a gente vem vivendo, inclusive nos treinamentos, ajuda bastante, né? Sai da teoria e vai para a prática, vai para
em mão na massa mesmo, que é a proposta também dos cursos que a gente vem executando, né, Isso Tati? aí. Eu não falei das redes sociais para vocês acompanharem as minhas, tanto no Face quanto no Insta, é @LariMoraesMentoring, e no LinkedIn é Larissa Moraes. Eu é @Tatiane Martins Oficial, pelo Insta e Facebook, e www.tatianemartinsoficial.com.br. Além aí. das nossas redes sociais do programa, @Programa Essence, no Insta e no Facebook. Isso aí, nos despedimos então. Obrigada por nos acompanharem e até o próximo, Até né, a Tati? próxima.